Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. E hoje nós vamos falar sobre convicção. Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo, maluca e assim, muito feliz, pra vocês entenderem o poder da convicção. Um dos meus grandes sonhos, da vida sempre foi conhecer a Tailândia. Sonho esse que eu já realizei, assim, um lugar surreal. Até sugiro aí quem tiver oportunidade para conhecer, é muito legal mesmo. Só que ir para Tailândia requer algumas coisas, né? Requer muito tempo, requer disposição, porque não é uma viagem fácil, e requer grana, porque viver lá é ok, não é caro. Mas ir para lá é uma passagem bem carinha, assim, então requer grana. E sempre foi um sonho meu, né? Aí chegou no ano de 2018, no começo de 2018, eu determinei que eu iria pra Tailândia. Determinei assim, né? Eu falei, eu vou pra Tailândia esse ano. E passei o ano pesquisando passagem. Eu queria muito ir em novembro pra Tailândia, né? Porque eu não sei porque novembro virou meu mês das viagens. E aí eu fiquei pesquisando e tal. Só que sempre que eu pesquisava, eu falava, ai, bem que podia aparecer, né? Ai, será que vai aparecer uma passagem, né? Legal? Será? Ai, podia aparecer uma passagem legal. Poxa, se aparecer uma passagem, eu vou ficar tão feliz. Sempre usando assim, sabe? O se, podia. Nada muito. Sempre muito vago, assim, sabe? Mas sempre pesquisando e tal. Aí eu passei o ano pesquisando. E a passagem sempre beirando ali 4 e pouco, 5 mil. Quando você é casada vezes 2, tipo, 10 pau de passagem e tal. Ainda mais na época não rolava. E aí fui pesquisando e tal, passou o ano. E aí chegou perto mesmo. Aí a passagem foi lá pra cima, né? Explodiu a passagem, aí o valor. Aí foi passando, aí, chegou o fim do ano, eu falei, não vou pra Tailândia. Que saco, tipo, fiquei frustrada, tal. E porque o valor tava um negócio, assim, surreal. Só que aí passou, tal. E eu não tirei Tailândia dos meus planos, tá? Tailândia continuou nos meus planos. Só que eu mudei a forma de falar sobre a Tailândia. Eu parei de falar se tiver passagem, se não sei o que. Parei, mudei. Aí a gente tava no aniversário do meu primo, dia 10 de janeiro. Ele faz aniversário, ele comemorou no restaurante, nós estávamos lá, né? E eu comecei a falar sobre a viagem. Eu falei assim, em novembro, eu falei dessa forma, para um amigo dele, inclusive. Em novembro eu vou pra Tailândia. Nossa, que legal, tal. Mas conta, né? E a passagem, como que foi? Eu não tinha passagem. Eu falei assim, eu não tenho passagem ainda, mas eu só sei que eu vou. Eu vou pra Tailândia. E nisso, o meu primo falou, também vou. A noiva dele falou, também vou, tal. E a gente começou a conversar sobre a viagem em novembro. Naquele momento, eu tava tão certa que eu ia, que eu não tava me importando com o preço de passagem, se eu ia ter férias ou não, como ia estar minha vida em novembro. Eu não tava nem aí, eu só tinha certeza que eu ia pra Tailândia em novembro. Ponto. E eu não fiquei pensando o que eu ia fazer, como eu ia fazer, eu só falei que eu ia e pronto, sabe? E tem uma coisa que é uma lei, assim, né, do universo. Que você não tem que ficar se preocupando com os comos, né? Porque o universo tem possibilidades para realizar as coisas que às vezes a gente nem entende, a gente nem vai saber entender aquilo. Mas o universo vai fazer acontecer do jeito dele. Só que a gente, com essa nossa forma controladora de tudo, de querer pensar nos mínimos detalhes, né? E até às vezes a gente colocar uma carga negativa nisso, porque quando a gente vai para os detalhes, vem as frustrações, né? Vem o e se, né? Mas, poxa, tem tal coisa. E pro universo não existe isso. E nesse momento, né? Que talvez a minha frustração, a minha chateação de não ter ido antes,
acabou com qualquer si. Eu não tava pensando mais como que eu ia. Eu só tava pensando que eu ia. E ponto. Aí, beleza. Isso foi no dia 10. No dia 11, estava eu lá arrumando minhas coisas porque eu participei de fui pra participar de um treinamento. Que, inclusive, o meu primo me levou nesse treinamento. E tava lá arrumando minhas coisas, aí fui mexer no Instagram. Sentei no sofá um pouquinho pra mexer no Instagram. Gente, parece que foi um passe de mágicas, assim. Foi um negócio muito maluco que aconteceu. Eu mexendo no Instagram, tava numa página que me levou pra outra, que me levou pra um site, uma coisa bem assim doida, sabe? Eu não sei nem dizer como eu fui parar ali naquele tal site, que tinha uma passagem promocional. Lembra que eu tava vendo por 5 mil, 5 e pouco? Passagem 2.400. Quando eu vi na hora, eu comecei a tremer. Eu falei assim, meu Deus, tipo, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo na hora. E aí, nisso, eu falei assim, meu, 2.400. Aí eu peguei e mandei pro meu marido. Ele falou, nossa, porque meu marido, ele tava com outros planos na época. Ele queria mudar de casa, tá? Eu não, eu queria viajar. Aí eu mandei pra ele, tá, legal. Não se empolgou tanto. Só que eu nem conhecia aquele site, né? Nunca nem tinha ouvido falar daquele site e tal. Aí eu vi aquele valor e falei, bom, deixa eu ver em outros sites confiáveis, né, conhecidos, pra ver se tem esse valor. Entrei no Google Flights, que eu sempre pesquisava por lá, mas pesquiso ainda, né? Não tinha nenhum site com aquele valor, nenhum. Entrei em CVC, nada. Assim, eu já imaginava que CVC seria um pouco mais caro, mas tipo, um pouco mais caro, mas não muito, né? E tava bem mais caro. Tipo, coisa de R$1.000 mais caro. Aí eu comecei a entrar nos sites, assim, mais conhecidinhos e tal, e nada. Eu falei, meu, e agora, né? Aí eu fui perguntar pro meu primo, você conhece esse site e tal? Aí tinha um tal de passagens imperdíveis que ele conhecia. Ele falou, esse não, mas, né? Aí, mas deve ser confiável, tal, dá uma pesquisada. Aí eu comecei a pesquisar sobre o site, vi que tinha compras, tal. Porque assim, eu encontrei mais barato, mas eram R$2.400, né, querendo ou não. Não queria perder esse dinheiro. Mas eu não tava nem aí, gente. Na hora eu fui, comprei a passagem. Eu falei pro meu marido, vou comprar. Aí ele, mas meu, a gente tem que fazer outras coisas. Eu falei, eu vou comprar, não tô nem aí. Fui, comprei a dele também. Tipo, meio... A gente não foi uma briga, mas foi um desentendimentozinho ali, sabe? Porque ele falando, a gente tendo que ver coisa de apartamento pra mudar e você pensando em viagem e tal. Só que era meu sonho e eu tava determinada a realizar. Fui, comprei a passagem, gente. Mas assim, você comprava a passagem e não aprovava na hora. E aí eu fui, comprei, passei pra quem queria ir, né, comprar. Só que não aprovou na hora, né? A minha compra não tinha aprovado na hora. Aí eu fui pra esse tal treinamento. E em alguns locais no trajeto, não pegava celular. Então não conseguia ver se tinha aprovado, o que tinha acontecido. Aí eis que eu recebi um SMS falando que tinha aprovado. Eu, ai, meu Deus! Nossa, foi um negócio assim, gente. É de outro mundo. E aí, comecei a tentar comprar pra minha cunhada passagem, não tava dando. Porque, assim, passagem muito barata, né? E aí, meu, tentei umas 10 vezes, aí conseguiu. Aí a minha amiga foi tentar também. Demorou, conseguiu. Aí até uma pessoa do grupo nem foi porque não conseguiu. Aí a passagem já tava lá, 3.500, tava um pouco mais caro, aí depois não conseguiu comprar. Então, tipo, a gente teve muita sorte de comprar nesse momento. Apareceu na hora certa pra mim, não sei, foi ali uma bênção divina mesmo, sabe? Mas eu, todo mês, toda hora eu entrava, assim, até chegar novembro, isso era em janeiro. Até chegar novembro, eu entrava pra ver se tava tudo certinho com a minha passagem, se tava lá. E tava. E, tipo, foi um voo maravilhoso. Maravilhoso. Geralmente, quando você vai pra Ásia, né, tem voos que, são muito cansativos. Você faz escalas gigantescas. As nossas escalas foram super curtas, super tranquilas. Companhia aérea, atendimento ótimo. Foi tudo perfeito, assim, sabe? Foi um negócio divino, assim, mesmo. Quando eu penso, dá até vontade de chorar, porque às vezes a gente duvida, né,
duvida da capacidade de Deus, do universo, de abençoar a nossa vida com aquilo que a gente quer e a gente não confia. A gente não deixa ele fazer do jeito dele, a gente quer fazer do nosso jeito. E não, a gente tem que confiar e a gente tem que determinar que a gente quer aquilo. Porque se a gente não tem certeza que é do que a gente quer, se a gente fica colocando muito se podia, mas será? A gente não tá falando, a gente não tá emitindo a vibração que sim, que quer, né? Que nem eu fiquei o ano de 2018 inteiro. Em 2019, não, eu tava parecendo um leão. Eu vou, não tô nem aí, tava caça mesmo, sabe? Tipo, a presa que aparecesse na minha frente, eu ia pronto. E eu tava emanando isso, eu tava vibrando isso de uma forma tão forte que foi muito rápido. Eu falei num dia que eu ia com tanta determinação, no outro apareceu a passagem. E deu tudo certo. E assim, não dá nem pra falar, nossa, abriram um super monte de passagens, tá? Porque exatamente uma pessoa do meu grupo não conseguiu comprar. Então, foi uma coisa ali muito rápida que Deus colocou ali na minha cara, né? Foi mesmo na minha cara, porque eu entrei no Instagram do nada, que me mandou pro outro. Foi um negócio, parecia que eu tava sendo conduzida, assim, um negócio bem, bem maluco. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é essa. Tenha convicção do que você quer fazer. E não se importe muito. Não se apega aos comos, sabe? Deixa que os comos aconteçam. Se apega ao que você quer, ao seu objetivo. E deixa fluir, sabe? Que Deus mexe os pauzinhos dele lá pra dar tudo certo. Tá bom? Eu queria muito dividir essa história com vocês. Aí acabou ficando um pouquinho mais longo o episódio de hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E desejo aí um dia maravilhoso, cheio de convicções e realizações pra vocês, tá bom? Um beijo!